Com quem você quer estar no final da vida? Quem você quer que esteja ao seu lado? E eu não digo só no final da vida, ali no seu último dia de vida. Aliás, não é sobre isso. Não é no seu último dia de vida. Mas nos seus anos, em todos os seus anos. Até o dia em que a sua partida chegará. Você já quer estar? E essa é a minha reflexão, porque eu já tive essa reflexão há um bom tempo atrás e numa fase em que eu estava solteira. E eu passei muitos anos solteira. Então, porque esse é um tema, e é um tema muito em que muitas pessoas estão felizes, estão alegres com o seu par. Tem muitas pessoas que não ficam bem nessa fase de Dia dos Namorados, mesmo sendo assim uma data simbólica, mesmo sendo uma data comercial em que chama a atenção para tudo isso. Então é por isso que eu trouxe, e também por quê? Porque no dia a dia aqui de atendimento do meu trabalho, essas questões vêm à tona em praticamente todos os atendimentos. Então vamos lá. Então vou trazer aqui o conteúdo para vocês rapidinho. Muito bem-vindos. Minha ideia é deixar esse material salvo. Resolvi entrar sem programar nada. Então assim, aí na enquete que eu falado, tem um namoro, tem um casamento e praticamente 25% ali dos que responderam estão solteiros, tá? E aí nessa pergunta de com quem você quer estar junto no final da vida, ali, né? Não no dia, né, da sua morte, mas antes, os anos bem vividos antes. Algumas pessoas responderam meus filhos, outras pessoas responderam meu par, algumas pessoas responderam minha mãe. E no direct eu recebi alguns comentários assim, mas não pode ser todo mundo? Na verdade não dá, né? A nossa... Então, geralmente, nos últimos anos da sua vida. Porque pela lei natural, os meus filhos, eu até imagino da maioria. Mas, na verdade, se são os anos curtindo a vida, e os seus filhos não terão a família deles? Porque o que a gente fala muito na visão sistêmica? Sobre os papéis e sobre os lugares. E quando eu estiver mais ocupando um lugar que não é dela. Ela deve estar realmente ocupada e preocupada, ocupando um lugar na família que ela vai ter formado, no trabalho dela. Um filho fica colado comigo quando eu estarei lá. E quando eu digo que algo deu errado, não é sobre certo e errado, mas é sobre o que fortalece e o que enfraquece a minha vida, e o que fortalece e enfraquece a vida da minha filha, por exemplo. Ela fica muito mais fortalecida quando adulta, cuidando do trabalho dela, da vida dela e da família que ela vai formar. E se ela fica preocupada comigo, se ocupando comigo, em ser a minha companhia, ela fica muito enfraquecida. E essa é a realidade de muitas famílias. E essa é uma realidade que eu não quero para minha vida. Então eu gosto de trazer esse tema porque é a minha própria história também. E aí uma boa parte ali respondeu no direct que eu quero que seja o meu par comigo. E eu concordo com isso, eu acho que isso é o que mais fortalece. É o que mais fortalece. Estar junto com alguém é uma decisão. Porque todo mundo sabe que não é fácil. Só que a gente só se dá conta disso quando a gente está com alguém. Vivendo todos os dias, compartilhando ali na união, na comunhão. Na comunhão sendo assim uma unidade, né? É um desafio. E é uma decisão de todos os dias. E é muito fácil mudar, né? É muito fácil falar, tá me enchendo o saco, não quero, é difícil,
a gente perde a nossa liberdade. Mas é isso, é uma decisão. É uma decisão e eu penso muito assim a longo prazo mesmo. É o que a gente vai construindo no dia a dia, nos desafios diários, porque é diário mesmo, que a gente percebe. Essa é a minha decisão, é com essa pessoa que eu quero estar lá quando eu estiver velhinha. Então eu gosto de trazer esse tema, porque e não tem mesmo. E sobre não saber também, né? E tá tudo bem não saber. Mas pode sempre ficar melhor. Sempre pode. Então, o Dia dos Namorados é esse dia que muitas pessoas, que inclusive não conseguem confessar, que queriam realmente estar com alguém. Muita gente não consegue. Ou não percebe, ou realmente não tem coragem de assumir que precisa de alguém. E o ser humano não nasceu para ficar sozinho. Então a gente realmente precisa de outra pessoa. Só que isso não quer dizer que isso nos anula. Na verdade, isso é um complemento, né? A gente são como a tampa e a panela, a chave e a fechadura. São duas pessoas que se complementam. Só que quando que a gente consegue complementar o outro? Quando que outra pessoa consegue complementar a gente? Então eu gosto de trazer a questão sistêmica, que na verdade tudo que a gente traz da nossa história familiar a gente leva para o relacionamento de casal. E não tem como. A gente não consegue fugir da nossa própria história familiar, do que a gente viveu e vive ainda com a nossa família de origem. A gente não consegue simplesmente tirar, assim, isso da frente. Porque isso vem de alma, vem de coração. Vem ali do nosso inconsciente. Então a gente controla tudo. Que a gente sabe, que a gente consegue. Que a gente acha que a gente sabe o que a gente quer aqui. Mas na verdade não é sobre isso. Aqui a gente fica confuso, né? Só que a gente precisa descer aqui, ó, no corpo que está a nossa história. Então é muito frequente, e eu já ouvi isso de vários clientes, e a minha própria história também, né? O parceiro traz pra gente no jeito. Quantas vezes você já não percebe? Parece a minha mãe, parece o meu pai. Sim, é porque o inconsciente traz a todo instante, no nosso dia a dia, o que a gente ainda precisa resolver na vida de adulto. Então a gente traz as nossas questões internas, as nossas dores, os nossos desafios de uma fase às vezes até mais crescido, mais adolescente. Ou não, algo que a gente viveu ainda dentro da barriga da nossa mãe. Então, quantas vezes eu já não ouvi de cliente durante uma sessão de uma experiência vivida dentro da barriga e a pessoa lembra das brigas do pai e da mãe. Essa é cognitiva, né? Mas o emocional tá ali. O inconsciente. Então, muitos clientes já trouxeram, assim, padrões de comportamento de não querer casar, de não querer estar com alguém, de que viveu ali dentro da barriga da mãe, ela ouvia as brigas. Bom, a pessoa já grava aquilo como uma memória mesmo, eu não quero repetir isso, né? É só um caso. Não quer dizer que isso aconteça com todas as pessoas, mas é só para mostrar como algo inconsciente que tá aqui no coração, no sentimento, não é o que a gente controla aqui. Então, é sobre isso, sobre conhecer a própria história,
de vida, a sua biografia, a história da família e perceber o que te faz ter um relacionamento leve e pleno com um parceiro ou uma parceira. O que faz você imaginar que as pessoas que estarão com você ali nessa fase, você tem a expectativa de que são eles que estarão te fazendo companhia. Só que assim, eu não tô dizendo que é pra gente abandonar os nossos pais. Ou que os filhos devem nos abandonar. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é sobre prioridades. Qual deve ser a prioridade do meu filho quando eu estiver velhinha? A própria família dele ou me fazer companhia? Então essa é uma pergunta essencial para você se fazer. Quem vai ser a pessoa que estará curtindo a vida comigo? Os meus filhos, o meu par, minha família toda, meus amigos. Sabe? Que peso ou não a gente quer deixar para os nossos filhos. E eu tendo uma filha que já tá para fazer 5 anos, né? Eu sempre me pergunto mesmo. Qual é o caminho que eu tô trilhando? A prioridade. Qual é a minha prioridade? E a minha prioridade é o meu marido. A minha prioridade é o meu casamento. É o meu relacionamento de casal. A minha filha vem depois disso. A minha família de origem vem depois disso também. Então, assim, é um privilégio ter a minha mãe hoje. Mais próxima, viva, com saúde. Mas ela não é minha prioridade. A minha prioridade é o meu marido e o meu casamento. Porque é assim que eu consigo realmente criar bem a minha filha, ter as relações saudáveis com a minha família de origem. Só que isso a gente traz, trago, e é um desafio diário, desprender da família de origem, sabe? É um desprender, mas não é desconectar. É um fio invisível de amor com toda a nossa família, a gente deve estar sempre conectado. Mas é um se desprender como prioridade, sabe? Como sentimento mesmo. Não é deixar de amar, não é deixar de se importar. Mas é qual é a minha prioridade hoje. Quantas pessoas não conseguem, estando casadas, qual é o movimento inconsciente que não permite que não se aumente a família? Então, são desafios diários da vida de adulto, tá? Um outro ponto que eu quero trazer é que, às vezes, um novo relacionamento. As pessoas estão tentando vários relacionamentos e não sabem o motivo. E são motivos sempre inconscientes. Porque, assim, não é sobre conta, né? Isso, se eu me amar primeiro, aí as pessoas vão me amar. Se eu me curtir, se eu te autoestimar, pode chegar. Mas a conta não é assim tão fácil. É simples, porque a partir do momento que a gente sente sobre os relacionamentos, aí sabe quando vira uma chavinha, você fala, putz, agora eu sei, matei a charada. E às vezes isso está relacionado a parceiros anteriores que você teve. Mesmo que seja assim, tem gente que fala, ai, mas eu tô com meu marido há 30 anos, conheci ele na adolescência, ele é a única pessoa, assim, da minha vida. Às vezes a pessoa teve um namoradinho e às vezes fica um emaranhado mesmo. De casamento, se tem algo, até uma relação sexual mesmo,
sabe? Já cria ali um inclusive e eles acompanham. Então eu tô trazendo tudo isso. Ai, tá travando, né, Janaína? Agora eu tô vendo a minha internet aqui, mas eu vou seguir. Muito obrigada para todos que estão entrando aqui, acompanhando. Fico muito feliz, viu? Boa tarde para vocês. Eu já vou finalizando aqui. Eu vou ver como que fica a internet, se eu consigo deixar salvo. Senão eu gravo de novo. Mas é isso. É sobre perceber. Por qual motivo? Sabe? Qual é a raiz inconsciente de eu estar ou não num relacionamento saudável? Sobre eu estar ou não com alguém? Sobre confessar para si mesmo que precisa de alguém. Porque ninguém fica sozinho. E não são os filhos que devem te fazer companhia. Que isso enfraquece toda a família, todo o sistema familiar. E enfraquece a vida dos filhos e dos netos. E por aí vai. E às vezes esses filhos nem conseguem ter filhos. Então os netos não chegam. Então é isso, é sobre se perceber. Perceber todos os efeitos, todas as consequências. Perceber os relacionamentos anteriores, como está. Sobre as prioridades, quem vem primeiro, quem vem depois. Para quem realmente você está dando prioridade. E qual é a resposta dessa pergunta? Com quem você quer estar na sua velhice, ali nos seus últimos anos? E a resposta não deve ser os seus filhos, porque se for, tem um ponto de atenção aí. Então é isso. É essa a minha reflexão de hoje que eu resolvi trazer, tá? No ao vivo. Obrigada, né? Qualquer coisa eu gravo um vídeo se a qualidade dessa live não ficou boa, tá? Obrigada. E que você saiba responder com quem que você quer que esteja ao seu lado no final da sua vida. É isso.